Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho fazer o book haul do mês de março de 2023. Tem bastante coisa nesse book haul, seja que eu recebi de editoras, seja que eu comprei. Antes de prosseguir, no entanto, eu dou aqueles recados rápidos. Não se esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever no canal. É de graça, é extremamente importante e é extremamente relevante para que vídeos sobre livros ganhem alcance, ganhem amplitude dentro do YouTube. Vocês sabem que o YouTube é uma terra de muitos habitantes e que a gente aqui na comunidade dos livros fica num cantinho. Para que a gente saia desse cantinho e chegue a lugares mais distantes, é imprescindível que vocês sistematicamente façam isso. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam. Vocês não sabem qual é a importância disso. Faz toda a diferença. E eu também gostaria de deixar o recado de que para todos os livros que eu menciono, eu deixo o link aqui embaixo da Amazon. Você pode comprar esses livros ou quaisquer outros produtos, desde que através dos meus links, que você ajuda o canal. Basta que seu carrinho esteja vazio, que você entre no site da Amazon através do link, ou seja, que ele não esteja aberto antes de você acessar. Então vamos lá. Eu recebi da Casa Vamos Ler, que é a livraria aqui de Jaú, a parceira do canal. Nós temos desenvolvido um trabalho super bonito lá no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu recebi este O Que É Meu, da Fósforo, escrito pelo José Henrique Bertolucci. Vou explicar todo o rolê ao redor desse livro. José Henrique Bertolucci é um escritor que vem aqui de Jaú, onde eu moro atualmente. Ele já mora em São Paulo, José Henrique, estudou lá, mas ele viveu toda a juventude, nasceu e a família ainda mora aqui em Jaú. E ele lançou esse livro pela Fósforo, que segue a pegada um pouco dos livros da Annie Ernaux, ou seja, ele faz uma autoficção, nem sei se é o termo mais correto, mas ele adota uma estratégia literária de memória semelhante à da Annie Ernaux e à do Didier Ribon também, e ele também compartilha com os dois o background de onde ele vem, ou seja, ele vem de uma classe mais pobre, mais desfavorecida e ascende socialmente através dos estudos. O pai do José Henrique Bertolucci era caminhoneiro. Então é nesse contexto de uma família cujo pai é um caminhoneiro que ele cresce. E esse pai viajou o Brasil. Ele foi inclusive para o norte, para a região da Amazônia, e isso é retratado aqui no livro. De tal modo que, ao mesmo tempo que o José Henrique Bertolucci conta a história da sua vida, a história da sua família, a história do Brasil que a perpassa ao longo desses anos também se faz presente por esse ângulo. E assim, vocês sabem, eu li a Annie Ernaux, eu li o Didier Ribon no ano passado, há vídeo aqui no canal, e eu amei. Os dois livros foram parar lá no meu top 10, então eu tenho muita expectativa de gostar desse livro aqui. E ele ganhou notoriedade aqui na cidade por conta do José Henrique ser daqui, mas não só. O José Henrique Bertolucci tem ganhado uma dimensão enorme na imprensa e inclusive internacionalmente. Esse livro acabou de ser lançado e já foi vendido para 10 países. 10 países. Isso é muito raro para livros brasileiros, inclusive para livros brasileiros que já têm uma trajetória de sucesso consolidada há muito tempo. Uma das editoras que vai publicá-lo lá fora, a Fitzcarraldo Editions, lá da Inglaterra, é a editora que publica a Annie Ernaux na Inglaterra. Então eu acredito que ele vai ser apresentado ao público estrangeiro como alguém que escreve na linha da última ganhadora do Prêmio Nobel. Imagina, isso por si só já é todo um cartão de visitas. E além disso, ele foi na semana passada ao programa do Bial, que é também um programa de amplo alcance, né? Que escritor que está começando agora geralmente nem vai. Então, assim, eu aposto que esse livro vai ter uma trajetória parecida com a de Torturado. E quem eu conheço que já começou a ler tem adorado. E assim, eu presenteei uma amiga que é aqui de Jaú com esse livro, e ela e o marido dela
estudaram na mesma escola que o José Henrique Bertolucci na mesma época, e eles têm relatos muito positivos e que fazem ver que o José Henrique Bertolucci é uma pessoa muito especial, muito sensível, muito valorosa, sabe? Que vale a pena acompanhar. Tô super curioso, quero adiantar essa leitura, até porque o José Henrique deve vir aqui a Jaú para fazer um lançamento e eu quero meu livro autografado. Eu recebi da editora Record esse livro lindo que é Viola de Bolso, do Carlos Drummond de Andrade. Vocês sabem, a Record está publicando agora toda a obra do Drummond. E esse é um livro que, pelo que eu entendi, não saiu dentro daquela coleção da Companhia das Letras que eu tenho aqui atrás de mim. É um livro que desde os anos 50 não era publicado. E eles fizeram toda uma edição especial que tem também poemas inéditos, facsímiles do Drummond. Ficou uma graça essa edição de Viola de Bolso. E tem uns poemas tão lindos. Esse que está na contracapa, então, já começa em alto estilo. Muito bonito, ó. Só porque eu quero mostrar, não aparece o facsímile. Ó, facsímile é essa reprodução de originais de época, né? Acho que aqui são os poemas datilografados pelo próprio Drummond. Uma adição muito... Ó, aqui anotados por ele. Uma coisa preciosa, quem coleciona Drummond, saiba que esse livro é indispensável. Eu recebi da Record também uma edição especial do Filho Eterno do Cristóvão Teza. Aquele famoso livro do Cristóvão Teza, né? O seu clássico, digamos assim, que conta a história do seu filho que tem síndrome de Down, através de ficção, lógico, né? Mas parte desse princípio. Tem um prefácio do Sérgio Rodrigues, e ao final ele tem uma coisa muito interessante que é a fortuna crítica. Ou seja, o que várias pessoas já falaram sobre o Filho Eterno, as traduções que o Filho Eterno já teve. É um livro que foi traduzido muito, mas olha, tô para te falar que foram 10 países, e depois de um sucesso nacional. O livro do Bertolucci acabou de sair aqui, já vai sair em 10 países. E tem também os estudos que foram feitos a respeito do livro. Eu achei muito interessante para quem pesquisa. E saiu recentemente um episódio especial do Entre Linhas sobre o Cristóvão Teza. Eu assisti, coincidentemente, no dia seguinte a ter recebido esse livro. Vale a pena dar uma olhada. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu recebi também esse livro lindo, Kant e o Ornitorrinco, do Umberto Eco. É mais um livro de ensaios do Umberto Eco. Esse aqui sobre linguagem e cognição. Olha, eu não sei dizer se esse é um livro daqueles mais difíceis do Umberto Eco ou se é mais acessível. Eu dei uma olhada aqui, tem muita coisa de semiótica, de linguística, de filosofia, ó, Kant para todo lado. Fiquei um pouco com medo. Vocês aí que conhecem melhor a obra do Umberto Eco, digam nos comentários se esse é um livro mais acessível, misto ou difícil pra caramba. Eu recebi também O Segredo da Alegria, da Alice Walker, a mesma escritora de A Cor Púrpura, e eu fiquei super com vontade de ler esse livro, que tem uma premissa assim interessantíssima. Olha, eu vou ler para vocês, rapidinho. Em O Segredo da Alegria, Alice Walker dá vida a Tashi, uma heroína africana que teve uma primeira e breve aparição em A Cor Púrpura. Neste romance, Tashi decide se submeter ao processo de mutilação genital, um costume de seu povo, e com isso altera todo o rumo de sua existência. De acordo com a autora, a personagem não lhe deu descanso até que a própria história fosse contada em um livro. Então, é aquele livro que vai falar do conflito entre os imperativos de certas culturas e a autonomia do corpo da mulher. Sob a perspectiva específica dessa questão super delicada, super polêmica, né, e triste também, que é da mutilação genital feminina em várias culturas, ainda presente no mundo inteiro. Esse livro
deve ter um desenvolvimento muito interessante. Eu fiquei com muita vontade de ler de verdade, não quero tardar a fazer essa leitura. Chegaram alguns livros da Companhia das Letras. Eu recebi mais um livro do Alan Paus, um escritor argentino. Eu já tenho 2 livros dele aqui que eu quero ler. Esse é o Alan Paus. Considerando que hoje em dia, né, eu só leio escritor argentino praticamente, acho que o Alan Paus tem grandes chances de ser lido. Recebi esse A Vida Descalço. Esse livro saía pela Kozak Naif. Eu me lembro desse título, então provavelmente não é um livro inédito dele. Deixa eu ver quando que foi publicado. 2006, é isso mesmo. Recebi esse Como Se Fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães. É um livro de literatura brasileira contemporânea. Essa é a Fabiane. E é um livro que vai se passar em Brasília e vai tratar de uma barriga de aluguel. Achei interessante. Me lembrou da novela, apesar de não ter assistido a novela, eu sei do mote, né, que era Barriga de Aluguel, a ver. E 2 livros de poesia desse poeta que eu não conhecia, chamado Roberto Piva, que se chama Morda Meu Coração na Esquina. Me parece que é um poeta ali da contracultura, do movimento LGBT, dos anos 80 e 70, que foi destacado à época pela Heloísa Buarque de Holanda. Preciso me inteirar mais, mas tem uma poesia bem contestatória, bem irreverente, sabe? Ó. A Epopeia Bélico-Amorosa de Roberto Piva, o Alcir Pécora, é bem bacana, então é ele que faz a introdução. Eu gosto do Alcir Pécora. A ver também, então fica a dica aqui. E esse livro do Ali Salomão, de quem a companhia já havia publicado, né, a Poesia Completa, é um livro lindo que tem um vazado redondo na capa. Eles publicaram agora uma seleção chamada Jet Lag, Poemas para Viagem. Ó, são em capa dura, super bonitona. Também a ser conferido. Salvo engano, o Ali Salomão é um poeta baiano e que também escreveu muita música para MPB. Posso estar enganado, mas é isso. Ó, vamos ver. Nasceu em Jequié, Bahia, no dia 13 de setembro. Ó, ainda é virginiana, hein? Gostei disso. Subiu na minha lista. Subiu na minha lista e no meu conceito, né? Aquele que só lê virginiano. Vocês sabem que o Cortázar é virginiano e o Borges também, e o Nelson Rodrigues e a Annie Ernaux, e que tudo isso já explica muito das minhas preferências de leitura. Agora eu vou mostrar o que eu comprei. Eu divulguei para vocês aqueles livros da Companhia das Letras por R$10 na Amazon. Que ali tinha muita coisa boa para ser explorada. O livro que eu decidi trazer para casa é esse aqui, que eu não sabia que existia. O Último da Tribo, a epopeia para salvar um índio isolado na Amazônia. Isso por si só já parece ser interessante. Ó, quem escreveu é esse Monty Reel, que é um jornalista que escrevia para o Washington Post. E ele é dos Estados Unidos e vive em Buenos Aires. Jesus, esses argentinos ou a Argentina me persegue. E eu devo confessar que estou adorando ser perseguido por eles. E aqui, então, ele vai contar a história desse remanescente de um povo originário, né, de um indígena, que deve ter sido o último de sua tribo. E por que isso me interessou? Porque eu já li e comentei aqui no canal um livro de ficção, aquele de ficção mesmo, chamado A Morte e o Meteoro, do Joca Rainers Terron. E ali a gente tem justamente a história de indígenas que são os remanescentes de um povo que com eles vai desaparecer. E eu tinha a impressão de que aquilo era baseado em fatos reais. E eu já tinha visto uma vez no MUBI um documentário que falava sobre isso, só que eu não consegui assistir, ele saiu de cartaz antes que eu conseguisse. E agora vem esse livro, eu acho que isso é tudo a mesma história. Depois eu leio e conto para vocês, mas estou super interessado. E fica a dica, acredito que ainda esteja por R$10. Eu tenho toda uma seção aqui de livros indígenas que eu preciso dar conta. Eu comprei 2 livros dessa coleção da editora Vozes. Finalmente, eu comprei um livro da Simone Weil,
que eu comentei, né, lá naquele livro As Visionárias, da Todavia, vou deixar o link aqui embaixo para o vídeo. Carta a um religioso. Vocês sabem que a Simone Weil teve toda uma experiência religiosa ou não religiosa ou quase religiosa muito particular. Então ela deve contar um pouco sobre isso aqui. E eu aproveitei e comprei esse livro, A Nuvem do Não Saber. Eu sempre quis ler esse livro. É um clássico aí da espiritualidade do século XIV. E, salvo engano, ele é um clássico da Rússia. A Nuvem do Não... Não. A Nuvem do Não Saber é um tratado sobre contemplação, escrito por um anônimo inglês do século XIV. Eu sempre adorei esse nome. A Nuvem do Não Saber. Eu nunca li o livro, e já faz tempo que eu o conheço, mas esse conceito, essa imagem sempre ficou comigo. A Nuvem do Não Saber. Aí fala assim: em nossos dias tem-se procurado aprofundar cada vez mais os pontos de contato entre o modo de orar proposto pelo anônimo medieval e as técnicas orientais de meditação, especialmente o yoga e o zazen. As descobertas neste campo têm revelado que a nuvem do não saber é um instrumento muito importante para o diálogo interreligioso. Parece ser muito interessante esse livro, tem tudo a ver com os meus interesses. Depois que eu ler, eu conto para vocês, mas já fica a dica. Essa coleção da editora Vozes é muito interessante. A Vozes, em geral, é muito interessante. Ela faz, eu acho, essa ponte entre o religioso, a psicanálise, o junguiano, a literatura e a cultura de uma forma muito eficiente. Eu comprei A Rainha dos Cárceres da Grécia, do Osman Lins. Eu decidi começar a formar a minha coleção de Osman Lins, porque os livros dele começaram a esgotar. O Avalovara, por exemplo, já não acha mais. Então, esse foi um primeiro passo. Eu comprei esse livro, Enfim, Imperatriz, da Maria Fernanda Elias Magno. Por quê? Deixa eu explicar. Eu li um livro da Maria Fernanda Elias Magno no ano passado, de contos. Eu adorei. E eu vi que ela já é super premiada, e um dos livros premiados dela era esse aqui, Enfim, Imperatriz. E eu fiquei super interessado. Pois eu, às vezes, leio e comento junto com o livro de contos dela. Mas fica a dica, gente, ela é muito boa mesmo, a Maria Fernanda. E essa editora, a Patuá, vale muito a pena acompanhar o trabalho que eles fazem de prospecção de novos escritores, de novas histórias. É muito bonito, é muito precioso e merece ser acompanhado. E da mesma editora, para vocês verem como que os livros deles são premiados e vão depois desembocar os escritores em editoras maiores, né? Enfim, é a vida. Esse aqui, ó. Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida. Só o título já é muito bom, né? Quem escreveu esse livro? Micheline Verunsky, antes de escrever O Som do Rugido da Onça e ganhar 5 milhões de prêmios. E, salvo engano, esse aqui também é um livro ganhador de prêmio, hein? Aqui não tá dando para saber direito. Mas, enfim, a premissa é interessante. O pai é leitor de William Faulkner e esconde o sonho de ser um músico virtuoso. A mãe é atleta e ambos são cultores da liberdade. Ambos enterraram a filha debaixo dos olhos de quem crê ou não, ali na indiferença da terra que come ladrões, moscas ou santas. Enfim, curioso para ler esse livro da Verunsky. Tem vídeo aqui no canal para O Som do Rugido da Onça. Esse livro eu descobri lá na Vamos Ler. Me pareceu muito interessante. Literatura e Cultura na América Latina, do Ángel Rama. O Ángel Rama, nem sei se pronuncia assim, é um especialista, um crítico do Uruguai. Eu acho que ele é do Uruguai, gente. Da América Latina, né? Mas, nossa, agora eu fiquei na dúvida. Será que ele é do Uruguai? Deve ser. Se não é do Uruguai, é da Argentina, né? Enfim, eu já tinha um livro dele por essa coleção Biblioteca Básica de Literatura Latino-Americana. Mas esse aqui tem um índice que, nossa, me interessou pra caramba. A formação do romance latino-americano, 10 problemas para o romancista latino-americano, meio século de narrativa latino-americana, de 22 a 72,
Os processos de transculturação na narrativa latino-americana, literatura e cultura, regiões, culturas e literaturas, literatura e classe social, o poeta do carnaval democrático. Parece que ele foi o interlocutor do Antônio Cândido também. Enfim, fica a dica, Ángel Rama, Literatura e Cultura na América Latina. Aproveitei aí a promoção do Dia do Consumidor. Aproveito para agradecer a todos que compraram pelo meu link. Ficções do Borges, né? Já que eu tô na onda Borges, eu tenho que começar a fazer a coleção de Borges. Eu só tinha o Aleph, né? Mas agora eu quero já dar andamento na coleção completa. Comprei mais um livro do Freud aqui pela Editora Autêntica, que traz umas edições maravilhosas. Esse se chama Arte, Literatura e os Artistas. E é do nosso especial interesse, porque vai trazer os textos de Freud que se relacionam mais diretamente à cultura, à literatura, a artistas. E aqui tem um texto clássico dele, que é Dostoiévski e o Parricídio. Tem o Moisés de Michelangelo, uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci, vários mesmo. E vocês sabem, né? O Freud olhava para a vida desses artistas e teorizava. Nem sempre ele teorizava em cima de informações muito corretas, mas o céu é o limite para a imaginação de Freud. E por fim, comprei 2 livros para me acompanhar na leitura de Kafka. Kafka por uma literatura menor, do Gilles Deleuze e Félix Guattari, será que é assim que se pronuncia? Da Autêntica, essas edições também são preciosas. E o K, do Roberto Calasso. O Roberto Calasso é meio que um análogo do Humberto Eco, sabe, em termos de intelectual. Só que eu acho ele mais complicado ainda. E esse é um livro em que ele vai se dedicar ao universo de Kafka. É isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, vejam todos os links que ficam aqui na descrição, saiba mais, e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!